Os defeitos alheios e as chagas da sociedade. Livro dos Espíritos, questão 903. É errado estudar os defeitos dos outros? Se for para divulgação e crítica, há grande erro, porque é faltar com a caridade. Porém, se a análise resultar em seu proveito pessoal, evitando-os para si mesmo, isso pode, algumas vezes, ser útil. Mas é preciso não esquecer que a indulgência com os defeitos dos outros é uma das virtudes contida na caridade. Antes de censurar os outros pelas imperfeições, vê se não se pode dizer o mesmo de ti. Empenha-te em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticas nos outros. Esse é o meio de te tornares superior. Se os censuras por serem mesquinhos, seja generoso. Por serem orgulhosos, seja humilde e modesto. Por serem duros, seja dóceis. Por agirem com baixeza, seja grandes em todas as ações. Em uma palavra, faça de maneira que não se possam aplicar a ti estas palavras de Jesus. Vê um cisco no olho do seu vizinho e não vê uma trave no seu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Item: a indulgência. A indulgência não vê os defeitos do outro, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, os oculta a fim de não se tornarem conhecidos senão dela, unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para eles. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outro, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo nesse caso, tenha o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Sede, pois, severos para consigo, indulgente para com os outros. Do livro O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, capítulo 7. A propensão de todos nós é reconhecermos facilmente o erro dos outros, mas não temos nenhuma propensão para reconhecer os nossos próprios erros. O orgulho, sob a forma de amor próprio, não permite que percebamos as imperfeições de nosso espírito. Assim como vemos as imperfeições dos outros, do mesmo modo, os outros veem as nossas. O amor próprio embaraça e retarda muito o nosso progresso espiritual. Se o orgulho encobre nossos defeitos, a humildade os descobre a nós mesmos. Eis porque a pessoa humilde se adianta espiritualmente com grande facilidade. Em lugar de perder tempo em reparar nos outros, usa sabiamente o tempo em descobrir suas próprias imperfeições e estudar os meios de livrar-se delas. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Procedimento para o auto-julgamento. É preciso que o homem pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si mesmo, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que faz o homem dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é inteiramente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. O orgulho é o pai de muitos vícios e é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como o principal obstáculo ao progresso. Livro dos Espíritos, questão 904. É errado investigar e revelar os males da sociedade? Depende do sentimento com que se faz. Se o escritor quer apenas
Produzir escândalo é um prazer pessoal que procura, apresentando quadros que mostram antes um mal do que bom exemplo. Apesar de ter feito uma avaliação como espírito, pode ser punido por essa espécie de prazer que tem em revelar o mal. 904A. Como, nesse caso, julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Isso nem sempre é útil, mas se escreve coisas boas, aproveita. Se forem más, ignora-as. É uma questão de consciência dele. Afinal, se deseja provar sua sinceridade, deve apoiar o que escreve com seu próprio exemplo. 905. Certos autores publicaram obras belíssimas, de elevado moral, que ajudam o progresso da humanidade. Mas eles mesmos não tiram delas nenhum proveito. Como espírito, será levado em conta o que fizeram com essas obras? A moral sem as ações é a semente sem trabalho. De que serve a semente se não é multiplicada para nos alimentar? Esses homens são mais culpados porque tiveram a inteligência para compreender. Não praticando os ensinamentos que deram aos outros, renunciaram a colher seus próprios frutos. 906. É errado, ao fazer o bem, ter consciência disso e reconhecê-lo? Tendo consciência do mal que faz, deve o homem também ter consciência do bem e saber se age bem ou mal, ponderando suas ações diante das leis divinas, e principalmente na lei de justiça, amor e caridade. É que poderá dizer se elas são boas ou más, aprová-las ou não. Ele não estará errado quando reconhecer que venceu suas más tendências e ficar satisfeito, desde que não se envaideça, porque então cairá em outra falta. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 19. Ninguém, sendo perfeito, seguirá que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Cada um deve trabalhar pelo progresso de todos, sobretudo daqueles cuja tutela lhe foi confiada. Mas, por isso mesmo, deve fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de macular. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprida com todos os cuidados possíveis. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é proibido ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer que a observação redunde em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade, na opinião geral. Igualmente, seria repreensível fazê-lo alguém para dar expansão a um sentimento de malevolência e à satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente ao contrário, quando estendendo sobre o mal um véu para que o público não o veja. Aquele que note os defeitos do próximo, o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova no próximo. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem, se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízos a terceiros, deve-se atender de preferência o interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a serem vítimas. Em tal caso, deve-se pensar a soma das vantagens e dos
inconvenientes. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.